estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora de vocês, Camila Barbosa, e você, estudante do 4º e 5º ano, fica ligadinho aqui com a gente, que a nossa aula já vai começar. Vamos iniciar. O tema da nossa aula, indígenas no estado de Pernambuco. Vamos saber um pouco. Aqui em Pernambuco, atualmente, existem 12 povos indígenas distribuídos em vários municípios, cuja população está em torno de 50 mil pessoas. Apesar do contato de mais de 5 séculos com a sociedade não indígena, ainda se conserva traços marcantes da cultura e manifestação religiosa de origem que os diferencia. Estamos aqui com a imagem dos indígenas Pancararu. O estado de Pernambuco hoje, ele é considerado o 4º maior estado em população indígena do país. Nós só perdemos para o Amazonas, Mato Grosso e Pará. Então estamos em 4º lugar de todo o território nacional. Vamos estudar alguns povos indígenas. Dos 12, eu escolhi alguns para mostrar para vocês. Vamos saber um pouco da história de como esses indígenas já habitavam as terras e como os outros chegaram aqui em Pernambuco. Quero mostrar para vocês esse mapa. Presta bem atenção aqui na tela da sua TV. Em quais municípios vivem os povos indígenas hoje aqui em Pernambuco? Se vocês perceberem, no mapa está concentrado mais no agreste do estado e no sertão. Você não consegue visualizar quase nenhuma comunidade indígena, tribo indígena, no litoral do estado. Vamos saber por que isso acontece, como foi que se deu essa interiorização desses grupos indígenas. É muito importante que vocês saibam por que eles se concentram tanto no agreste e no sertão. Quando os primeiros europeus chegaram aqui ao Brasil, lá no século XVI, vários grupos indígenas ocuparam aqui o Nordeste. E no litoral dominaram as tribos do ramo linguístico tupi, como os tupinambás, tabajaras e caetés. Inclusive os grupos caetés, eles eram os mais temíveis daquela época. Então o interior era habitado por grupos linguísticos genericamente chamado de tapuias. Então, como em outras regiões brasileiras, a ocupação de terras começou justamente pelo litoral, em terras próprias para a agroindústria açucareira, onde os indígenas eles eram usados pelos portugueses como mão de obra escrava. Isso mesmo, os indígenas chegaram a ser escravizados e vamos saber um pouco mais sobre isso. Acompanhe aqui comigo. A guerra e a perseguição dos portugueses, elas tornaram-se sistemáticas, fazendo com que os indígenas sobreviventes emigrassem para longe do litoral. Então, preste atenção aqui. Com as guerras dos portugueses aqui no nosso estado, eles estavam tentando a sobrevivência. Então, a única forma que eles encontraram de preservar o seu povo, de preservar aquela tribo, aquela comunidade, era migrando para o interior do estado. Então, eles deixavam os portugueses no litoral, que eles estavam disputando as terras naquela época, e era como se eles fossem em massa, cada vez mais, para o interior do nosso estado. Por isso que até hoje, tantos grupos indígenas estão localizados tanto no agreste quanto no sertão. A pecuária também fez com que os assentados ocupassem terras dentro do nosso estado. Então os conflitos, eles continuaram, né? Infelizmente não parou por aí. As relações entre os pecuaristas e os índios, porém, eram bem menos hostis do que as do fazendeiro. Mas a sobrevivência das tribos que não se refugiavam em locais remotos só era possível quando atendiam aos interesses dos fazendeiros. Então percebam aí nessa imagem os grupos indígenas guerreando mesmo com os europeus. Durante os 2 primeiros séculos do Brasil colônia, as missões religiosas jesuíticas eram a única forma de proteção com que os índios podiam contar. Então percebam aí no aldeamento jesuíta
onde o padre ele ensinava hábitos europeus aos índios. Então ali, de certa forma, eles se sentiam protegidos, porque essa ordem jesuíta, de certa forma, protegia, né, todos os grupos indígenas e fazia com que os europeus não mexessem com eles ali, enquanto eles estivessem naquela localidade. Daí, os jesuítas foram expulsos em 1759. Então, os aldeamentos permaneceram sob a orientação, mas de outras ordens religiosas, sendo entregues posteriormente a órgãos especiais. Porém, as explorações e injustiças contra o povo indígena continuaram acontecendo. Então, mesmo com a troca das ordens religiosas, eles continuavam sendo perseguidos. Então, sabe-se por algumas fontes que durante os séculos XVIII e XIX, um número indeterminado de índios se instalou aqui no território pernambucano, mas aparentemente não há registro de sua origem. Vamos saber agora um pouco desses povos indígenas que hoje habitam aqui o estado de Pernambuco. Grupo indígena Aticum, Aticum-Umã. A população está estimada em 5.000 pessoas e eles estão localizados onde hoje é o município de Carnalbeira da Penha, aqui em Pernambuco. Outro grupo indígena, os índios Funiô, né, o grupo indígena Funiô, a sua população está estimada em mais de 3.000 pessoas e eles estão localizados em Águas Belas, também no interior do nosso estado. Grupo indígena Cambiauá, a população está estimada em 2.500 pessoas. Eles estão localizados no município de Ibimirim, Inajá e Floresta, né, no interior de Pernambuco, e eles estão ali na sub-região do Vale do Mochotó. Grupo indígena Capinauá, população de quase 2.300 pessoas, e eles estão localizados hoje no município de Buíque, Tupanatinga e Bimirim, lá no sertão daqui de Pernambuco. Vamos saber agora sobre o grupo indígena Pancararu, tem a sua população estimada em mais de 5.000 pessoas, e eles estão localizados em Tacaratu e Petrolândia. Grupo indígena Trucá, tem a sua população em quase 3.500 pessoas, e eles estão localizados na Ilha da Assunção, no Médio São Francisco, município de Cabrobó. Percebam nessa imagem, pessoal, que é bastante importante que vocês saibam dessa informação. O desaparecimento da maioria das tribos se deve a várias formas de alienação de terras indígenas aqui no Nordeste ou a própria resolução do governo em eliminar os assentamentos existentes. Então, hoje, há esses conflitos de terras por grupos indígenas, tá certo? E os fazendeiros que querem, de certa forma, produzir naquela localidade onde eles moram. Então, esses conflitos, infelizmente, são constantes e várias tribos indígenas estão cada dia mais desaparecendo. É uma informação triste, mas é real. Mudanças nas tradições. Você sabia que existem caciques e pajés mulheres liderando povos indígenas aqui em Pernambuco? É verdade, o nosso estado ele conta com 2 pajés e várias caciques liderando seus povos. Na sua tela eu coloquei a imagem de Aline Pajeú. Ela é pajé do povo Tuxá, que fica em Inajá, no sertão do nosso estado. Então, essa daí é uma pajé, que é considerada, vamos dizer assim, a pessoa mais importante da tribo indígena, que antigamente era só ocupada por homens, certo? Chegou a hora do nosso desafio. Pega teu caderno para anotar, que é muito importante. Nós sabemos que os indígenas de antigamente agiam e possuíam alguns costumes muito diferentes de hoje. Você vai escolher apenas 2 povos indígenas daqui de Pernambuco e fazer uma lista com pelo menos 2 costumes ou rituais que permanecem até os dias de hoje.
Se você preferir, você pode fazer uma ilustração desses costumes ou desses rituais. Usem toda a criatividade de vocês, tá certo? O importante é que vocês façam, não deixem de fazer esse desafio, que é muito importante para que vocês possam assimilar tudo que a gente viu na aula de hoje. Tudo bem até aí? Essa foi a nossa aula sobre os grupos indígenas do nosso estado. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Façam um desafio e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!